Bom, vamos lá, vamos estudar. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em técnica da mediunidade, já estamos lá na aula 10. Evidentemente, lembrando que nós não estamos fazendo os nossos estudos com a preocupação de terminar um capítulo de uma vez só. Nós estamos avançando até onde a gente consegue chegar em cada estudo, analisando cada parágrafo, evidentemente dentro das nossas limitações, mas com certeza com a orientação do plano espiritual, que tem sido maravilhoso e não nos tem deixado sem a informação, sem a instrução necessária que a gente precisa. Ainda continuamos no plano físico, ou seja, no plano da eletricidade, onde a gente vai fazendo as associações das questões mais químicas, das questões mais da física, com relação ao processo mediúnico. Então, se tornou muito interessante esse estudo, no sentido de que a gente vai começando a entender como é que o processo da mediunidade vai se formalizando, fazendo essa comparação com uma ciência comum aqui na Terra. E evidentemente que a ciência da eletricidade, de acordo com o próprio André Luiz e as notícias que a gente tem do plano espiritual, ela também funciona de forma muito parecida no astral. Evidentemente obedecendo a questões de tempo e espaço talvez um pouco diferente, mas na questão da transição e quando se formaliza a comunicação com o plano espiritual, ou seja, do plano espiritual para com o plano material, no plano no qual nós nos encontramos, é claro, sem dúvida nenhuma, que a coisa pode ter, digamos assim, uma transformação para que haja a comunicação. E é isso que a gente vem estudando aqui em técnica da mediunidade do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino. Hoje nós vamos começar vendo o conceito de potência elétrica. Então vai dizer Pastorino assim: a potência elétrica depende da combinação entre duas coisas: a intensidade da corrente, ou seja, a amperagem, a gente viu um pouco sobre a amperagem no estudo passado, e a pressão elétrica, que é a voltagem. Então a combinação entre a intensidade de uma corrente e a pressão elétrica, que é a voltagem, nós temos então a potência elétrica. Então a potência elétrica vai ser determinada pela combinação desses dois itens aí. Aí Pastorino vai dizer mais pra gente. A potência é medida em watts. Por exemplo, 1 ampere quando a diferença de potencial é de 1 volt. Então conhecemos o watts, potência de uma corrente, multiplicando os volts pelo ampere. Então eles multiplicam. Então se eu tiver 2 amperes por 1 volt e multiplicar, eu tenho então uma potência. Então, é mais ou menos esse é o cálculo para se chegar a uma potência de uma corrente elétrica, né? No último exemplo que nós demos acima, e lembrando o exemplo do estudo passado, que nós vimos as lâmpadas colocadas em série, em corrente alternada ou em corrente serial, aí o pastor está dizendo o seguinte: na ligação em série, as lâmpadas elas poderão ter uma potência de 60 watts, mas na ligação em paralelo elas teriam 120, ou seja, o dobro da potência. Então, de acordo com a forma que você construir as ligações de uma corrente, você pode conseguir uma quantidade de potência maior ou uma quantidade de potência menor. Isso tudo vai depender do tipo de ligação elétrica que o eletricista está fazendo. No campo da mediunidade também é formalizado pensando nisso também quando se trabalha com corrente também. A energia, que ele está chamando de ERG, é a potência combinada com o tempo. Quer dizer o seguinte: você mede a energia em watts, em hora, por exemplo, ou para facilitar nas quantidades maiores em kilowatts, que é uma quantidade maior por hora. Tá? Para encontrar essa energia, bastará multiplicar a potência que se conseguiu pelo tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá uma potência de 120 watts. Durante 1 hora, quanto é que isso vai passar? Aí eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade watts-hora, quanto eu gastei durante 1 hora. É mais ou menos assim que se mede também o consumo de energia dentro de casa. Então eu posso chegar a uma condição ótima de medição. A gente pode saber quanto uma casa, quanto uma fábrica, por exemplo, um equipamento, ou seja, várias coisas gastaram de energia. Existem medidores para fazer isso. Vamos agora ver na questão da energia dos médiuns, como é que funciona isso. A energia despendida pelos médiuns. O que Pastorino vai falar? Bom, se eu estou falando de potência, eu estou vendo então a questão energética do corpo mediúnico também. A energia que o médium despende naturalmente para formalizar um trabalho. Então todo o trabalho mediúnico
Depende de uma energia que é aplicada. E essa energia é gasta também. E ela pode ser medida também, tá? Assim, nas reuniões mediúnicas, podemos calcular a energia despedida pelos aparelhos, calculando o potencial de força do conjunto, a intensidade da corrente, a potência do aparelho e o tempo gasto. Então, tudo isso pode ser levado em consideração para calcular mais ou menos quanto que uma reunião mediúnica ela pode despender em termos de energia, em termos de potência para a realização dela. Isso é normal, isso é natural, porque a gente sabe, por exemplo, que se eu fizer uma reunião mediúnica que vai durar 10 horas, eu vou usar muito, desgastar muito os médios. E é difícil um médium se manter concentrado durante 10 horas para realizar um trabalho, ainda mais em transe mediúnico durante 10 horas. Isso seria um desgaste muito grande, sobretudo para nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. Então, por isso que as reuniões mediúnicas ela tem uma duração. Vai depender do trabalho que se realiza, né? Em vista disso, é que se aconselha que as reuniões não devam durar mais do que 1h30, a fim de não desgastar muita energia dos presentes. Então, existe aí uma recomendação. Evidentemente, algumas casas espíritas trabalham de forma diferente. Então, por exemplo, se eu entrar no âmbito da Umbanda, por exemplo, que não é kardecista, mas a Umbanda ela trabalha com uma ritualística de corrente e de passividade, que às vezes pode ir além de 2 horas, nem de 3 horas. Antigamente tinha muito aquelas correntes de Umbanda que atravessavam a noite toda. Então havia os intervalos para que os médios pudessem recarregar as energias, porque trabalhar direto durante horas a fio pode representar um desgaste muito grande do corpo mediúnico, e esse desgaste ele vai ser refletido na falta, digamos assim, de interesse pela corrente, fazendo com que o médium possa desviar os pensamentos, e aí a corrente já não é tão produtiva. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que para que a qualidade da corrente possa ser mantida em termos de potencial, é necessário que haja intervalos. Então, às vezes, as casas espíritas, elas fazem uma reunião por semana, 2 reuniões por semana, troca-se o corpo mediúnico, tudo para a gente poder manter essa qualidade aí. Entretanto, a presença de pessoas com muita vitalidade, ou seja, muito potencial, e com a manifestação de espírito muito elevados, grande intensidade de corrente e de médios de forte potência pode demorar-se mais, porque a energia ficaria, nesse caso, muito acrescida em capacidade. Então o pastor está dizendo assim para a gente, olha, pode ser que em determinadas reuniões, onde a gente tenha pessoas com vitalidade alta, ou seja, ela tenha um campo de vitalidade energética muito boa para trabalhar. E ela também, nesse caso, além disso, nessa reunião ainda acontece a manifestação de espíritos muito elevados, espíritos mais elevados assim. E médiuns que tenham uma potência muito forte, e aí nós vamos ver o que essa potência vai significar. Então, pode ser que essas reuniões elas tenham capacidade de manter a qualidade do trabalho mediúnico durante mais tempo. Então, isso tudo são coisas importantes a se observar. Por isso, por exemplo, que nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, os exercícios, por exemplo, no caso da psicografia, que é um exercício que demanda bastante energia, normalmente demora uns 20 minutos, 15 minutos, dependendo da casa espírita. E aí, às vezes, eles fazem uma reunião onde tem 1 hora de aula e depois tem uma preparação para o exercício que demora 10 minutos, depois o exercício da psicografia em si, e de 10 minutos. Para chegar a um ponto de um Chico Xavier que psicografava durante 8 horas numa noite e mantinha a mesma vitalidade, mantinha a mesma potência, a mesma capacidade de concentração, ou seja, enquanto o Chico Xavier ainda estava psicografando, muita gente já estava cansada, querendo ir embora, não estava mais conseguindo acompanhar, e ele ainda, quando terminava a psicografia, ainda ia cumprimentar o pessoal, passava aquela fila toda, ou seja, um médio de alta vitalidade, com manifestações de espíritos elevados, e ainda recepcionando aqueles irmãos medianeiros que vinham trazer suas cartas, e ainda provavelmente sendo realizado todo um trabalho de obsessão em torno ali no ambiente, na esfera do trabalho mediúnico que vinha sendo realizado. Então nós tínhamos aí o que é uma capacidade muito grande, o que é mais difícil. Para chegar nesse nível a gente ainda tem um trabalho, muitas encarnações, trabalhando como médium, desenvolvendo essa capacidade para poder mais tarde a gente trabalhar de forma mais consciente, mais coligada, direta, sem as interrupções que nós costumamos fazer, né?
Além disso, se a corrente estiver bem ligada ao gerador universal da força cósmica, aí Pastorino vai falar Deus, que é o grande gerador da força cósmica, por pensamentos elevados e preces desinteressadas, isso fortificará de muito a capacidade do grupo e compensará a energia consumida no intercâmbio. Então o Pastorino está dando uma fórmula. Uma fórmula simples. A gente não precisa nem chamar de fórmula, isso não é muito correto, mas é um caminho. Um bom caminho é ligar-se ao gerador, ao grande gerador Deus, que é nosso Pai maior, com pensamentos elevados e preces desinteressadas. Preces, ou seja, universais, nas quais a gente coloca o nosso ser à disposição do próximo que está precisando, ou seja, colocamos a nossa vibração, o nosso ectoplasma a serviço da espiritualidade. Por isso que nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas, sempre se abre os trabalhos pedindo a proteção ao Pai, pedindo para que as vibrações daquele trabalho possam beneficiar os que estão necessitados, ou seja, preces desinteressadas, vibrações de amor, entrega total do corpo mediúnico. Então o médium, muitas vezes, ele está com muito problema em casa, com muita dificuldade, e aí ele se abstém, às vezes, de pedir por ele nas reuniões mediúnicas, e ele então se esquece totalmente de si e começa a pedir pelo próximo. Ou seja, um trabalho desinteressado, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por problema, e muitas vezes o médium ele consegue trazer, através do intercâmbio dele, por assim dizer, soluções para o próximo que está precisando, e para ele mesmo ele não consegue nem sempre, porque é realmente um trabalho de labuta, é realmente um trabalho de cruz, é realmente um trabalho de entrega. Então, é muito bom que nas reuniões mediúnicas a gente haja de forma desinteressada. Ou seja, colocando o nosso pensamento à disposição do Pai, se tornando coletivo, para que o Pai escolha o que vai ser feito com aquela vibração. E quem vai fazer essas escolhas? Quem vai representar essas escolhas? Exatamente o corpo dos nossos mentores, dos nossos protetores, dos anjos da guarda, dos mentores da reunião mediúnica, que vão conduzir essa boa doação desinteressada para frutificar em trabalhos em prol daquele que está precisando. Então, evidentemente, a gente acaba se incluindo nesse trabalho também de resultado, nesse trabalho de colheita boa. Então, a vibração, a prece desinteressada, ela está totalmente, digamos assim, desprendida das questões materiais exigentes que muitas vezes vêm da nossa fisiologia. A gente nem sempre sabe por que está passando por um problema, por uma dificuldade. E às vezes aquele problema, aquela dificuldade está no cerne de uma solução. Ela faz parte de uma equação, de uma solução que vai referenciar o nosso espírito. Então, quando a gente começa a pedir muito só por nós, de forma muito egoísta, de forma muito egocêntrica, aquela coisa toda, a gente acaba então prendendo a uma questão kármica que estava sendo solucionada exatamente na via da trajetória dessa colheita. Então, nós acabamos por fazer com que a nossa prece não seja desinteressada. Então, a melhor forma de resolver a nossa trajetória, a melhor forma de harmonizá-la, a melhor forma de colher e transformar a colheita kármica num dharma, ou seja, numa possibilidade positiva e de solução, é exatamente fazendo as preces desprendidas de amor ao próximo. É exatamente colocando o nosso ser a serviço do bem, porque aí tudo se resolve, aí tudo se fortifica. Então, não só a corrente mediúnica fica melhor, não só o trabalho se conduz de forma melhor, como a gente acaba recebendo também. Mas aí pode estar surgindo a seguinte pergunta: mas aquele irmão chegou no trabalho mediúnico, não está bem, algum problema em direcionar uma prece para esse irmão, para esse médium que está passando por dificuldades? Problema nenhum, continua sendo desinteressado da mesma forma. E aquele irmão que está recebendo a prece naquele momento, que está ali no centro da corrente, que está sendo envolvido pelos seus companheiros de mesa mediúnica ou de corrente mediúnica, sendo no espiritismo, no kardecismo, ou na umbanda, ou na apometria, não importa. Ele, ao mesmo tempo que ele está recebendo aquela prece, que ele está recebendo a vibração, ele pode, ele deve, se ele puder, pedir a Deus sinceramente ao mentor dele, ao Cristo, que tudo que ele está recebendo de bom também se expanda aos familiares dele, se expanda às pessoas que estão necessitadas, chegue aos corações de todos os brasileiros, de toda a humanidade, porque quando se trata de vibrações divinas, quanto mais divide, mais a gente ganha. Maior é a potência dela. Esse é o grande segredo, esse é o grande amor, essa é a grande matemática divina. Então vamos continuar. Vamos agora ver a questão do transformador. O que é um transformador, né? Aí o pastor ele vai dizer: o transformador é um aparelho que consiste em duas bobinas, um fio fino
isolado, geralmente por um verniz, uma espécie de verniz, e enrolado num núcleo de ferro doce. Então, uma espécie de ferro onde ele é enrolado. A corrente, ao passar pelo fio em redor desse ferro doce, ela magnetiza-o, desmagnetiza-o muitas vezes por segundo. É interessante isso, porque ela magnetiza, desmagnetiza várias vezes por segundo. E funciona o transformador de acordo com o número de espiras, ou seja, de voltas, dessa primeira bobina, e com o número de espiras da outra bobina secundária de saída, que é magnetizada por indução. Então aqui eu tenho um desenho de um transformador. Vocês estão vendo que desse lado aqui, nós temos aqui aqui onde está a primária, ou seja, a bobina de entrada. Eu tenho alguns fios enrolados aqui num ferro doce. Essa alça aqui redonda no centro é um ferro doce. Então a energia entra e passa por esses fios aqui. Então ela magnetiza e desmagnetiza esse ferro doce. E aqui a secundária é a bobina de saída. Você vê que eu tenho uma quantidade maior de fios aqui enrolado. Aqui é um exemplo de um transformador. Já vamos ver por que eu tenho uma quantidade maior de fios enrolados. Então a energia ela entra por aqui, a primária, ela magnetiza e desmagnetiza esse ferro doce aqui. E aqui tem uma quantidade maior de fio que vai sair essa potência, ou seja, essa eletricidade, ou seja, essa corrente elétrica, ela vai entrar de uma forma aqui e vai sair de outra forma aqui, desse lado da secundária. Vamos continuar aí o nosso aprendizado. Por essa figura, poderá ser compreendido o mecanismo de um transformador. O transformador ele faz uma transformação na energia, né? Se a bobina primária, ou seja, a bobina de entrada, tiver a metade das espiras que a bobina secundária, que é a bobina de saída, a gente viu no desenho anterior que ela tinha menos espiras, ou seja, menos voltas do que a saída, que tinha um monte de voltinha. Então está dizendo o seguinte, a corrente que entrou com 60 volts sairá do outro lado com 120 volts. Quer dizer, eu ampliei. Eu fortaleci a corrente. Eu entrei com 60 volts de um lado e vou sair com 100 volts do outro. Por isso que chama-se transformador. A ideia do transformador também é muito conhecida pela gente hoje na carga de celular. Você hoje tem um celular, tem aquela tomadinha do celular, você coloca numa energia, numa tomada de 110 ou numa tomada de 120. Atualmente, esses transformador, que é aquela que está dentro daquela tomadinha do celular, que a gente chama de macho, que ela tem dois negocinhos que enfia na tomada, né? Ela transforma a corrente 220 ou a corrente 120 volts na amperagem correta do celular, que é muito inferior à corrente 110 e é muito inferior a 120. Se você botar um fio direto do celular sem esse transformadorzinho que está dentro daquela tomadinha lá, queima o celular. Mas hoje em dia, graças a essa tecnologia do transformador, que vem sendo melhorada cada vez mais, no celular a gente já tem esse exemplo, dos computadores nós já temos esse exemplo. Então, antigamente, esses transformadores eram caixas cada vez maiores. Quem tem aqueles PCs antigos, não é da minha época, tá? Mas, claro, é da minha época. Porque todas as épocas são maravilhosas. Os transformadores eram cada vez maior, ocupavam cada vez mais espaço. Para pegar uma energia 220 e transformar em 6 volts, 12 volts, que é o caso de um celular, que é uma corrente muito menor, que para poder ficar lá na bateria do celular, e nós já vimos o conceito de bateria. Entretanto, se a voltagem foi aumentada, a corrente diminui. Aí o pastor está dizendo. Então, o interessante não é fazer o transformador trabalhar nesse sentido, e sim no sentido contrário, diminuindo a voltagem e aumentando a corrente. Aí, no caso aqui, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um exercício diferente nesse transformador, principalmente quando a gente vai lidar com o corpo mediúnico, a gente já vai ver isso já já. Isso se consegue colocando mais espira na bobina primária e menos na bobina secundária. Como sempre, existe pequena perda, de 2 a 3%. A corrente não aumenta na prática tanto quanto deveria fazer teoricamente. Então, o que está acontecendo? Aí, nesse caso, eu coloco mais espiras na bobina primária, na entrada, e menos na saída. Vai sair o quê? Uma corrente menor. Vai sair o quê? Uma corrente reduzida. É um exemplo. Se eu colocar menos espiras na entrada e mais na saída, eu vou ter uma corrente mais forte na saída. Então, a ideia
E exatamente por aquele processo de magnetiza, desmagnetiza, magnetiza, desmagnetiza, de um lado eu tenho um resultado, de um lado eu tenho outro. Aí eu tenho então um exemplo, um resultado do transformador. O transformador é isso, então. Isso vai servir para o corpo mediúnico? Também serve para o corpo mediúnico. Então aqui eles estão, a Pastorino está dando alguns exemplos. Por exemplo, de entrada, eu tenho 1000 espiras de um lado, 100 espiras dos outros. Eu entro com 1000 volts, eu vou sair com 100 volts do outro lado. Eu tenho 1 ampere do lado, eu vou sair com 9,8 ampere do outro lado. Eu tenho 100 watts de um lado, eu vou sair com 980 watts do outro. Isso tudo é o quê? É o resultado o exercício de um transformador. Então hoje os transformadores são cada vez menores. E dentro de equipamentos eletrônicos podem ter outros transformadores que ainda mudam a amperagem da eletricidade que está trabalhando ali, etc. e tal. Tá bom? Vamos continuar. Os não médios, vai falar agora a Pastorino. Daí verificamos na prática que em certas reuniões mediúnicas há elementos humanos que funcionam como verdadeiros transformadores, que aumentam a corrente. Então, temos elementos humanos que podem estar aumentando a corrente. Quase sempre são pessoas que não são médiuns e até que muitas vezes se julgam inúteis na reunião. Ficam ali parados, concentrados, firmes, mas nada sentem. Então o pastor está lembrando o seguinte: numa reunião, todo mundo é aproveitado. A gente costuma dizer o seguinte: quando vai a uma reunião espírita, é porque a coisa já foi organizada pelo plano espiritual. Então a pessoa que está ali, às vezes, na corrente mediúnica, e a que está fora da corrente mediúnica, ela às vezes pode estar pensando que não está contribuindo, e a que está na corrente acha que está contribuindo só quem está na corrente. Não. Todo mundo contribui de alguma forma. Então uma pessoa que às vezes não está trabalhando dentro do corpo mediúnico, ela pode estar servindo como o quê? Como um transformador. Ela pode estar servindo como um equilibrador de energias também, que vão fazer com que, na prática, a gente possa equilibrar a voltagem de um trabalho mediúnico que está sendo realizado. No entanto, estão servindo incalculavelmente para o bom êxito das comunicações. São chamadas estacas de sustentação de uma reunião. Sem a presença deles, a reunião se tornaria tão fraca que quase nada iria produzir, ou produziria. Então nós estamos vendo aí a importância de todo o corpo que está presente numa reunião, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Como há esses transformadores que aumentam a corrente, existem os que agem de modo inverso, ou seja, diminuem uma corrente. Tá? São dois tipos de transformadores. São aqueles que se isolam do conjunto, ou porque permanecem preocupados com seus pensamentos próprios, ou porque cedam ao cansaço e durmam. A interrupção de corrente trabalha como um transformador que diminui a corrente, embora não a corte. Então o que o Pastorino está lembrando aqui? Olha, é importante que a gente saiba sim. Às vezes um médium ou um não médium, ele pode estar trabalhando como um interruptor numa corrente. Ele pode estar, na verdade, perdendo energia, ele está diminuindo a potência de uma corrente. Isso pode acontecer. Agora o que nós temos que entender é o seguinte, tá? Quando se fala isso, não quer dizer que a gente agora tem que começar a se preocupar com quem está diminuindo, quem está aumentando a potência da corrente. Não, nós vamos entrar numa seara extremamente perigosa. E essa seara começa a ser a seara da perseguição. Não faz sentido fazer esse tipo de coisa. Porque mesmo que uma pessoa diminua a potência de uma corrente, ela tem que estar ali presente. Por quê? Para que ela aprenda a começar a se interessar pelo trabalho. Às vezes ela vai lá, ela não está se ligando, ela não está conectada. Quantas pessoas às vezes frequentam uma reunião espírita durante anos, mas estão ali. E aí ela já está sendo trabalhada, ela não teve ainda o clique de começar a ficar mais atenta, aquela coisa toda. Vou contar um caso. Eu mesmo, depois de muitos anos, eu comecei a sentir uma questão muito séria numa reunião mediúnica. Eu ia para essa reunião mediúnica e quando começava a reunião batia um sono que eu não sabia de onde vinha. Então comecei a racionalizar. Não, meu perispírito que está saindo, porque quer ouvir a reunião num campo menor, ou ele está sendo transportado para trabalhar no plano astral, a gente logo vai arrumando desculpa, né? Só que eu estava esquecendo que eu tinha que atuar conscientemente na reunião. E eu estava dormindo. Quando terminava a reunião, pronto, o sono ia embora. E aí eu comecei a pensar, será que realmente eu estou indo por um caminho bom? Será que realmente eu estou contribuindo? Será que realmente eu estou
eu não estou perdendo energia? Será que eu não estou fazendo alguma coisa equivocada no meu campo mediúnico? Aí eu fui fazer um trabalho sério de análise comigo mesmo. E eu fui descobrir que eu não estava tão interessado naquele trabalho em si. Olha só, eu tinha muitos interesses, sem dúvida, em trabalhos mediúnicos. Tinha outros que eu participava muito bem, mas naquele especificamente estava acontecendo isso. Aí eu fui descobrir uma faceta dentro da minha área, dentro do meu subconsciente, e aí, evidentemente, com a prece, com a oração sincera, né? Não apenas querendo ir para a reunião, querer escapar daquele sono, daquele cansaço que acontecia, ou deixar a reunião, né? Que seria muito mais fácil para mim. Eu comecei a analisar os aspectos. E aí eu fui descobrir o campo, exatamente onde eu estava, digamos assim, despendendo energia. E aí eu fui descobrir que era um pensamento, era uma espécie de construção íntima minha, que tinha um determinado tipo de aversão ancestral a um determinado tipo de trabalho. E eu estava focalizando essa aversão ancestral na área do meu exercício físico. E a coisa era tão séria, era tão grave, que às vezes eu saía do trabalho e eu sentia muita fome antes de ir para a reunião mediúnica. Então, para não ficar sentindo fome na reunião mediúnica, olha o que eu estava fazendo. Eu chegava e comia alguma coisa. E ia para a reunião mediúnica. Aquilo que caía no meu estômago não era carne, não era nada disso. Era sempre uma coisa mais leve, mas ajudava a potencializar essa questão desse estado subconsciente que estava dentro de mim. Então é a busca da comida, a fome que eu senti exagerada antes de ir para essa reunião. Engraçado, quando eu ia para outras eu não sentia, eu nem comia. Já vinha desse aspecto do meu subconsciente. Eu podia botar a culpa em obsessor, eu podia botar a culpa nos espíritos, eu podia inventar necessidade, dizer que o meu espírito estava indo para o mundo espiritual, para ficar no nível do perispírito, enquanto o meu corpo carnal dormia. Eu podia dizer que eu estava cansado, eu podia inventar milhões de desculpas. Quando eu comecei a tratar a coisa olhando para dentro de mim, aí esse aspecto mudou completamente. Aí eu verifiquei que durante aquele tempo eu estava sendo um médium que, em termos de transformação, estava reduzindo a corrente, estava sendo praticamente isolado do trabalho. E a gente tem que ser sincero, né? Veja bem, sincero conosco mesmo, nessa busca de entender o que está acontecendo. Não é colocar em público, achar porque eu coloquei em público eu estou sendo sincero, não. Sincero consigo mesmo e fazer as devidas transformações que tem que ser feito consigo mesmo. Então vamos ver aí agora o conceito de retificador, né? Chamamos assim ao aparelho que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Então a gente viu o conceito de corrente alternada e viu a corrente contínua, aquela que vai de um lado para o outro direto, tá? Numa direção única. Trabalha baseado no princípio das válvulas, que deixam a água correr num sentido, mas se fecham impedindo-a de voltar. Então a corrente contínua vai num sentido único. Então, esse aparelho, que é o retificador, ele permite, ou seja, ele de alguma forma, ele dá condições para que a corrente vá sempre numa direção e essa corrente não consegue voltar, então ela não consegue ser alternada. Então, o aparelho retificador tem as suas funções importantes na área da elétrica também. Assim, no retificador elétrico, o aparelho deixa passar os elétrons de um lado só, não lhes permitindo um regresso. Então, é como se eu estivesse direcionando os elétrons, como se eu estivesse direcionando a minha corrente. Então, sempre naquela direção. Então, quando a gente tenta, por exemplo, encher uma garrafa d'água, eu quero direcionar a água para dentro da garrafa, mais ou menos isso. Ou direcionar uma corrente. O que eu faço para direcionar uma corrente? Um córrego d'água, ele está sempre numa direção. Se você for a um rio, dificilmente você vê esse rio voltando. Normalmente ele está sempre indo numa direção. Ou seja, eu tenho aí então um retificador da natureza muito bom que não deixa a água voltar. Voltar é um fenômeno muito difícil de acontecer na natureza, é isso. O processo que fará entender é o da válvula eletrônica retificadora. A válvula é composta de um filamento que aquecido espelha elétron. Então o pastor Igor vai explicar como é que isso vai acontecer. Então tem uma válvulazinha que ela aquece. Quando ela aquece, ela vai soltar um elétron, tá? Aí o que vai acontecer? Esses são atraídos pela placa, onde tá acontecendo a corrente elétrica, que os manda à frente, mas não pode regressar da placa ao filamento. A corrente entrou alternada. Ao sair da placa tem um só sentido, ela é direta. Então esses pequenos filamentos
essas pequenas válvulas, elas vão funcionar então como uma espécie de bloqueio para que o elétron seja lançado à frente, mas ele não consegue retornar. Ele não consegue voltar. Então eu tenho o que seria uma corrente que entrou de forma alternada, indo para qualquer lado, agora quando ela entra, ela vai numa única direção. Então eu tenho o trabalho do retificador que faz isso. E o retificador é um conceito muito importante quando se trata do campo mediúnico. Está diretamente ligado aos nossos esforços no campo da concentração mediúnica também. Então vamos lá. Telemediunidade. O pastor trouxe agora a questão da telemediunidade. Bom, se eu estou falando de telemediunidade, eu estou entrando no campo no campo do intelecto, eu estou entrando no campo do pensamento. Também na reunião mediúnica, há pessoas que atuam como válvulas retificadoras, quase agentes catalíticos, que catalisam a energia, que permitem ao aparelho sensitivo do médium a recepção de mensagens. Claro que uma mensagem devidamente catalisada, devidamente direcionada, com um retificador, cuja corrente se torne direta, ou seja, deixe de ser uma corrente alternada e ela se torna direta, fica muito mais fácil a receptividade para o médium, porque a corrente se tornou direta. Por isso que a mediunidade é um trabalho de equilíbrio que o médium precisa fazer. Aí a gente já começa a entender de por várias razões e vários motivos pelos quais um médium centrado, que mantém os seus pensamentos direcionados na área do amor, da sabedoria, da caridade, ele consegue, evidentemente, filtrar e se ligar mais a um pensamento de um mentor elevado, de um espírito, e ele um bom espírito acaba se tornando um bom elemento no campo mediúnico, porque normalmente esses espíritos mais elevados, eles têm um pensamento muito bem direcionado, muito bem catalisado, por assim dizer. E no campo, então, da desobsessão, do irmão sofredor, aquela coisa toda. Aí o irmão sofredor, que não tem um pensamento catalisado, organizado, está em corrente alternada, ele entra no campo mediúnico do médium, cujo pensamento está organizado, cujo pensamento está direcionado. E aí ele sente um equilíbrio, e aí ele recebe um choque, aquele choque anímico, que o ajuda, inclusive, a voltar a ter os pensamentos que muitos irmãos que estão em sofrimento não estão nem conseguindo raciocinar direito, e aí começa a organizar os pensamentos normalmente, aí a gente vê aquilo que a gente tanto chama de choque anímico, organizando o espírito, se dando conta da sua condição e aceitando o trabalho de ajuda, o trabalho de apoio, o trabalho caritativo para que ele possa organizar as vibrações dele e ser conduzido às colônias de recuperação do plano espiritual, onde ele possa ser tratado de forma melhor. São os trabalhos de desobsessão que entram, então, verdadeiros processos de saber lidar com energia. No entanto, essa tarefa quase sempre afeta a seres desencarnados, que facilitam a recepção das correntes provenientes do mundo astral mais elevado ou mesmo do mundo mental. Então, também é uma corrente que está sempre, digamos assim, lembra que a gente falou que esse campo de ação mediúnico, quando se trata de corrente, ele é muito intenso no plano espiritual. O campo mental no plano espiritual, ele é extremamente... ele é a forma, por assim dizer, que nós enfrentamos aqui na matéria. Aqui na matéria a gente tem os campos formáticos da matéria que nos criam limites. Imagina a sua mente, ela está presa no seu cérebro. Eu não consigo ler sua mente. Mas mediunicamente eu conseguiria lê-la, se eu tivesse totalmente liberto. Mas imagina se você pudesse ler a mente de todo mundo o tempo todo de forma consciente. O problema que seria isso. Então imagina um ser desencarnado, quando ele aparece no plano espiritual, a mente dele então de acordo com o grau do espírito, ou a sintonia do espírito, consegue influenciar perfeitamente a mente. O campo está aberto. É a chamada telemediunidade, em que o espírito retifica as correntes mais elevadas, tornando-as acessível aos aparelhos encarnados. Então aqui, o pastor Ego está lembrando, o espírito, no plano espiritual, ele tem também a capacidade de ser um grande retificador, ou seja, fazer com que as correntes se tornem direcionadas, como nós falamos aqui logo no início desse slide. Ou seja, o espírito que trabalha exatamente, esses espíritos estão muito acostumados a lidar com a mediunidade de desencarnado para encarnado, ou seja, onde ele toca o telefone de lá para cá, eles
treinam muito essa questão de saber direcionar as correntes. Então eles funcionam como verdadeiros retificadores também. E eles vão usar esse trabalho também nos processos de desobsessão. Tá? Em muitas ocasiões, esses intermediários acrescentam a essa tarefa a de transformadores para diminuir a intensidade da corrente, a fim de poder ser recebida pelo aparelho mediúnico. Normalmente, claro. Às vezes o pensamento do mentor está vibrando numa intensidade que nós não conseguimos acompanhar e que para nós poderia ser apenas um choque se a gente tivesse contato com ela direta. Um choque apenas, sim. É preciso às vezes que ele haja um trabalho de retificador, de transformador, para que aquela corrente possa ser totalmente, digamos assim, transformada, para que o aparelho mediúnico possa recepcionar e entendê-la. Então, por isso que aí nós vamos entender agora a questão da psicografia. A gente vê médios escrevendo numa velocidade tremenda, correndo contra o tempo. Por quê? Porque a velocidade mental do espírito é muito grande. E eles pedem muito, e ainda assim eles pedem muito ali. Então, o espírito ele transmite a ideia num escopo fechado. Transmite ela como fosse um novelo de lã fechada. O médium vai abrindo esse novelo e vai tentando escrever cada pedaço da linha do novelo. E o espírito transmite a ideia de uma forma só, às vezes. E aí o espírito mais materializado ele é muito mais próximo em termos de transmissão de ideia do encarnado, cuja ele está, digamos assim, mais afinizado. Então, para um espírito, digamos assim, que ainda está no nosso nível mental, que ainda transmite as palavras na nossa velocidade, racionaliza como a gente, é mais fácil a gente entender o pensamento dele. Agora, quando a gente começa a entrar numa vibração mais elevada e tem um espírito mais evoluído, aí nós temos então um problema que é necessário, às vezes, aquele pensamento, que é aquele grande novelo, aquela força energética, ela tem que passar por um transformador para que o médium aos poucos consiga então filtrar essa mensagem. Então a gente está vendo aí conceitos da elétrica que se aplicam perfeitamente à questão da comunicação da mediunidade, do medianato. Então, telemediunidade. Vamos à comunicação. Vejamos agora como se dá a comunicação propriamente dita sob o ponto de vista eletrônico. A professora agora vai trazer isso para a gente também. Vamos ver isso, né? Precisamos analisar o comportamento da onda de som, combinada com a onda elétrica, fixando bem que na mediunidade também se trata de onda, embora seja onda de pensamento. Estudemos alguns termos do rádio, por exemplo, de rádio. Então, olha só, o pastor está dizendo o seguinte, ó. A onda, quando eu quero entender a comunicação, eu preciso entender o seguinte: a comunicação é uma onda de som, mas ela tem que ser combinada com a onda elétrica para poder funcionar. Então, qualquer onda sonora emitida, ela é composta de elétrons, ela é composta de átomos, ela é composta de prótons. Então, essa onda está combinada sonoramente com as ondas elétricas. E aí, no caso da mediunidade, eu tenho o mesmo fenômeno. O pensamento, ou seja, a onda de pensamento, ela é a formalização da onda elétrica emitida pelo cérebro do médium com a onda do som. Que som é esse? É a vibração interior da intenção do médium. E aí nós temos então uma aproximação do que vem a ser então um campo mediúnico de comunicação. Então vamos ver agora o que é um íon. Quando os elétrons viajam por um gás, o que o pastor está dizendo? Então você tem um gás, tá? E o elétron viaja no gás, qualquer elemento gasoso. Tem eles a propriedade de eletrizar os átomos desse gás, que se tornam carregados, passam então a denominar-se íons ou íons. Podemos defini-los então como átomos ou radicais eletricamente carregados. Então, através do gás é possível enviar elétrons. Quando você dispersa, ou seja, quando você faz uma carga de elétrons dentro de um gás, aquele gás fica eletricamente carregado. Ou seja, esse gás está, digamos assim, eletrificado, por assim dizer. Tá? Agora, imagina... esse é o próprio sentido também da questão mediúnica também. Então eu posso entender que uma onda de pensamento ou de som vai carregar elétrons que eu estou emitindo. Ou seja, eu vou eletrificar uma onda.
E como é que eu vou eletrificar ela? Eu estou usando o termo eletrificar aqui, não está muito correto, mas dá para a gente entender. Os íons podem ser carregados de eletricidade positiva, formando os cationes. Olha que interessante. Então, um íon, por exemplo, é uma carga que eu jogo em determinado condutor, aqui no caso o gás. Aliás, ele é composto por um elétron que eu jogo nesse gás, e aí esse gás fica eletrificado, ou seja, ele fica carregado, e aí eu tenho um íon. Esse íon ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se ele for positivo, a gente chama de cations. Se ele for negativo, a gente chama de anions. Quanto mais a atmosfera se carrega de íons, ou seja, de um condutor positivo, mais ionizada ela fica. O termo ionizado a gente conhece daqueles aparelhinhos que ionizam a água, porque carregam positivamente a água. A água é um condutor de energia também. E o ionizador é isso. Então, quer dizer, isto é, fica eletrificada. A ionização poderá ser positiva ou negativa. Então, o trabalho, a gente já começa a entender que o nosso grande trabalho na área do pensamento é ionizar os nossos pensamentos. E aí, vamos continuar aqui. Então, o íon, átomo ou grupo de átomos que tem uma carga elétrica e que provém da dissociação eletrolítica de um composto ou da ação de certas radiações. Então, a gente vê aí o que é um íon ou um íon, que é uma variação de íon, uma variação de íon, tá? Durante o dia, aí vai dizer Pastorino, a atmosfera fica demais iontizada. Tá? E por isso os aparelhos receptores funcionam com menos perfeição, já que além de receberem a onda hertziana, recebem também as cargas dos íons, o que produz estática. Havendo à noite menor iontização da atmosfera, por causa da ausência de radiações solares, funcionam melhor os receptores. Isso aí é uma realidade até na questão da comunicação e até na questão da transmissão de sinais. À noite é melhor transmitir os sinais do que durante o dia. O sol ele gera uma determinada perda. Vamos ver também na questão do pensamento, isso também na questão do ambiente da sessão e do horário de trabalho. Então, o ambiente da sessão, por exemplo. Daí a preferência para exercício da mediunidade das horas noturnas, quando há pouco íons elétricos da atmosfera, já que a mediunidade funciona à semelhança do rádio, e o comportamento das ondas de pensamentos do ser semelhante ao das ondas hertzianas. Então, o que o pastor está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: durante o dia, os nossos pensamentos, eles ficam mais, digamos assim, eles ficam mais iontizados pela força do Sol, pela força da atmosfera, por vários motivos, por várias razões. Esses íons, eles podem ser, digamos assim, podem superpopular uma onda, supercarregar essa onda e transformá-la negativa. Sobretudo por quê? Por causa do tipo de atmosfera e pelo tipo de natureza que o pensamento dos encarnados e dos desencarnados fazem durante o dia. Então vamos ver aqui uns conceitos interessantes com relação a isso. Como é que é o nosso pensamento durante o dia? Nosso pensamento durante o dia, ele é normalmente voltado para as coisas de superfície, para as coisas práticas. Eu analiso, eu fico mais ligado nas notícias ruins, eu fico mais preocupado com o estresse do trabalho, eu tenho a preocupação de me deslocar de um lado para o outro, é a vida prática, eu não estou tanto em meditação, eu não estou tão tranquilo. Então, e ainda a questão da luz do sol, ainda a questão de uma quantidade de aparelhos transmitindo sobre uma atmosfera radiante durante o dia. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma onda, o meu pensamento ele está mais no nível de superfície, ele está pesado, ele está barôntico, ele não está tão hertziano, ele não está tão gerando ondas com facilidade, ele está pesado, essas ondas estão, digamos assim, entrando na atmosfera comum do dia a dia. E aí, então, há preferência em se realizar os trabalhos de ordem mediúnica e de preces durante a noite. Então, vamos lá, vamos pensar. Então, uma reunião mediúnica durante a noite acontece.
as preces durante a noite. Jesus orava muito na madrugada e dificilmente ele era visto, por exemplo, dormindo, era visto orando à noite também. No caso da Umbanda, a saudação para algum também que fazem durante a madrugada, né, antes do sol nascer, aquela coisa tudo. Isso, e até os trabalhos de manifestação mediúnica de ectoplasma, de manifestação de espírito feito no escuro também, à noite de preferência, isso tudo facilita. À noite o meu pensamento é mais fácil entrar em meditação. À noite eu consigo um nível de tranquilidade melhor. À noite eu consigo, então, gerar ondas hertzianas melhores. Ou seja, meu pensamento pode fluir mais porque eu não estou tão voltado para as coisas do dia a dia, onde quem tem que atuar é o meu corpo físico barótico, pesado, resolvendo coisas práticas, da forma. Não, eu posso sair um pouco do mundo das formas. Então, por isso que facilita o trabalho à noite, por várias razões, inclusive as manifestações luminosas, manifestações de ectoplasma, de espírito, é mais fácil à noite. Você tentar uma materialização ectoplásmica durante o dia é mais difícil, é mais complicado, requer uma energia muito grande. Os fenômenos mediúnicos normalmente acontecem mais à noite também. E aí por aí vai, a gente pode ter uma série de notações para a gente fazer. Aqui eu tenho um exemplo aqui de uma das ondas hertzianas se espalhando em formatos de onda, uma antena, e isso fica mais fácil no campo mediúnico durante a noite, tá? Então, a onda hertziana, a onda de rádio, são ondas mais fáceis de serem realizadas à noite. Continuando no ambiente da sessão de trabalho e horário de trabalho. Vibrando intensamente, os íons elétricos produzidos pela radiação solar, eles interferem, embora funcionando em faixa de onda mais baixa, nas ondas mais delicadas do pensamento. Assim como, de modo geral, as ondas solares luminosas interferem na manifestação dos fluidos magnéticos e no ectoplasma. Por isso, as sessões de efeito físico necessitam da ausência de raios solares. Então, não quer dizer que os raios luminosos, raios solares, sejam ruins, não. Mas, para determinados tipos de manifestações, a noite é melhor por causa disso. Tá? Aí a gente poderia até entrar num estudo aqui da questão, por que o universo, quando você olha para ele, você consegue ver o universo melhor à noite. E durante o dia fica mais fechado. Por que quando você olha para o céu escuro, você tem mais noção de amplitude do que quando você olha para o céu azul, apesar de ser lindo, maravilhoso? Aí temos aquela citação maravilhosa de Santo Agostinho. Na luminosa, ele fala assim, escuridão de Deus. Vai entender esse pensamento. Porque Santo Agostinho entendeu isso perfeitamente. Então, a luz, se você projetar a luz no universo, você não vê a luz em si, a não ser quando ela bate no mastro e ela reflete. Ou quando ela sai do mastro. Mas se tivéssemos um universo escuro, sem estrelas, sem astros, você não veria a luz. E ela está ali naquela escuridão luminosa de Deus. Então, quando você olha para uma coisa escura assim, no universo, você tem mais noção, mais amplitude, eu já falei sobre isso, mais noção de infinitude do que quando você olha para uma folha de papel em branco ou para um céu azul. Porque o céu azul não te dá aquela amplitude toda, dá uma boa amplitude, mas não tanto. Então a gente entende o que significa essa escuridão luminosa de Deus, essa escuridão profunda, luminosa de Deus. Como a gente está num ambiente emborcado, ou seja, do antissistema, a gente pensa de forma reversa, mas por esse exemplo a gente começa a entender por que as manifestações mediúnicas e as ondas hertzianas do pensamento ficam melhor à noite. Então, para o bom funcionamento de uma reunião mediúnica, é indispensável um ambiente bem ionizado positivamente por pensamentos elevados. A atmosfera assim carregada facilita as comunicações, já que ativa o campo eletromagnético. Então, quando eu uso de pensamentos elevados e de preces, eu torno o meu ambiente ionizado com mais prótons do que com elétrons. Eu tenho o quê? Eu tenho uma transmissão melhor, eu tenho uma onda melhor, eu tenho uma qualidade de onda hertziana melhor. O melhor meio de ionizar o ambiente é manter os acumuladores ligados ao gerador, manter mentes e corações unidos ao Pai, vai dizer Pastorino, de modo a emitir cationes que saturam a atmosfera. Cationes, ou seja, energias positivas. Essa emissão é realizada pelos pensamentos de amor desinteressado e de prece desinteressada, jamais por preces particulares só para si ou para os seus.
nem com amor só para com aqueles que estão em contato conosco. Então, é importante que a gente, evidentemente, faça a prece por si, pelo próximo, sim, mas jamais fazer uma prece onde eu exclua o próximo, onde eu seja desinteressado. Normalmente, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, até se o nosso tipo de prece não está querendo induzir o pensamento do Criador a ter uma solução nossa, porque o bem que a gente está pensando por outro, muitas vezes, é algo que nos conduz a um comodismo. Eu quero que o outro seja dessa forma, porque para mim é mais cômodo que ele seja dessa forma. Aí eu posso disfarçar isso de um bem para o próximo, quando na verdade eu estou querendo uma comodidade para mim. Eu estou querendo uma situação melhor para mim. Que fulano deixe de agir assim, aí Deus faz ele agir, porque vai ser melhor para ele, aquela coisa. Mas no fundo eu estou pensando em mim. Aí será que realmente a minha prece está sendo de entrega? Será que realmente eu estou colocando na vontade de Deus, na vontade do Pai? Então a prece desinteressada é fundamental. E aí eu trouxe o significado de cátion, né, ou cationte, que é um íon cuja carga elétrica é positiva, designação do íon que possui mais prótons do que elétrons, significando que ele perdeu cargas negativas. Então quando eu coloco a minha prece em oração, no sentido do amor, da sabedoria, da entrega, do trabalho desinteressado, eu já automaticamente estou criando os cationte, ou seja, íons de cargas positivas saturados de prótons e com menos elétrons. Isso no campo da mediunidade funciona exatamente dessa forma. Ambiente da sessão e horário de trabalho. Continuamos aí. Já falei isso, mas falei de novo, né? Em contrapartida, os ambientes carregados negativamente com pensamentos de egoísmo, de discussões, de futilidades, de raiva e personalismo só permitem reuniões fracas, improdutivas e até perturbadas, delas saindo os participantes em estado de pior do que entraram, mais enfraquecidos com órgãos psíquicos e físicos afetados. Então, um ambiente carregado de elétrons negativos, ionizado de forma ruim, eu tenho aí então uma pessoa, mas é igual você entrar numa reunião de condomínio que o pessoal só discute. Você entra bem e sai mal. Ou o indivíduo que já é especialista em negatividade, ele já vai mal para a reunião para chegar lá para soltar o verbo e piorar o clima, né? Só um exemplo aqui. Que tipo de reunião que a gente tem que produzir? Que tipo de reunião nos aproxima do Pai, nos aproxima da solução, nos aproxima de um ambiente melhor? Como diz lá o nosso irmão José, né? Acho muito legal quando ele fala isso. O que o diálogo civilizado não resolve, a discussão piora. Então nós temos que ver se a nossa vibração de pensamento ela não é de discussão, ela não é conflituante, ela não é egoísta, ela não está nutrida por raivas, ela não está nutrida por interesses, apenas nós. Se não houve ambiente bem ionizado, é melhor não realizar reuniões, vai dizer Pastorino. Por isso não deve fazer-se uma sessão de intercâmbio em qualquer lugar, nem sob o pretexto de caridade. É preciso que haja, sim, uma reunião de intercâmbio, onde vai entrar questões de obsessão, psicografia, essas coisas, é bom que a gente prepare o ambiente antes, tá? Sim, é caridade dar um copo de leite a um faminto, mas será caridade dá-lo quando estiver estragado, envenenado? Pergunta a Pastorina. Então, muito cuidado quando a gente for fazer reunião. Ah, mas um culto lá na casa de uma pessoa. Maravilhoso, vai, faça o evangelho, aquela coisa toda. Cuidado com as reuniões mediúnicas muito ostensivas, com médiuns despreparados, tá? Não experimentados. Então, é importante que a gente saiba estabelecer as coisas com cuidado, tá? Com isso a gente termina o estudo de hoje na nossa querida Pastorino, técnica da mediunidade, e até a próxima, tá bom? Beijo no coração, paz e bem.